Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui de novo para falar sobre polígonos semelhantes, só que agora o nosso estudo ele vai ter um foco específico em semelhança de triângulos, tá? Que é o que nos interessa a partir deste momento, né? E esse é o tipo de semelhança que tem várias aplicações, até em problemas, né, do cotidiano, problemas práticos. Então, a nossa semelhança agora é específica para triângulos. Em termos de cálculo, em termos de procedimento a ser feito, não muda muito, né? A gente vai continuar trabalhando com regras de três, né? A gente vai continuar observando e comparando as figuras. Porém, eu trago para vocês aqui três casos possíveis de semelhança de triângulos, visto que nem sempre as situações vão ter, né, vão apresentar de forma explícita, de forma escrita, que os triângulos são semelhantes. Mas, como eu disse, existem três situações que, mesmo não estando dito, os triângulos a seguir são semelhantes, né? Se nós tivermos algumas dessas três situações, então vai existir essa semelhança, mesmo que isto não esteja dito, escrito, falado, tá? Vamos ver então esses três casos. O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo, que a gente chama de caso AA, tá? E quando que ele ocorre? Ele ocorre quando dois triângulos possuem dois ângulos, né, congruentes, tá? Então, se nós olharmos para dois triângulos e nestes dois triângulos houverem dois ângulos que são congruentes, né? Então esses triângulos serão semelhantes. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Neste primeiro triângulo, tá? Este ângulo B é congruente ao ângulo N do triângulo menor. E este ângulo C é congruente ao ângulo O do triângulo menor. Lembrando que congruência é a ideia daquilo que tem a mesma medida. Então, este ângulo e este, ambos têm a mesma medida. Este ângulo e este, ambos têm a mesma medida. Então, se isso ocorre, esses dois triângulos serão semelhantes, né? E lembrando que a ideia de semelhança para qualquer tipo de polígono, qualquer tipo de figura, é aquela ideia, né, no sentido que a gente pode pensar que uma figura é a ampliação ou a redução da outra, né? Certo? Caso lado, ângulo, lado, né, que a gente chama de caso LAL. Tá? Então assim, ó, se dois triângulos possuírem os lados correspondentes, proporcionais e o ângulo que está formado entre esses lados for congruente, esses triângulos também serão semelhantes. O que está sendo dito no exemplo? A gente tem, por exemplo, este lado AB no triângulo maior que mede 6 centímetros. E o lado MN no triângulo menor mede 3 centímetros, ou seja, né, é a metade do valor. E a mesma coisa, o lado BC no triângulo maior mede 3. E o lado NO no triângulo menor mede 1,5. Então a gente percebe, né, que olhando os lados do triângulo maior e os lados do triângulo menor, né, no triângulo menor os lados medem a metade. E além disso, este ângulo aqui que eu chamo de B, ele é congruente, ou seja,
ele tem a mesma medida deste ângulo que eu chamo de N. Então, se eu tiver, né, os lados correspondentes, proporcionais, né, dois lados correspondentes proporcionais, e o ângulo formado por eles congruente, então esses triângulos serão semelhantes. E o último lado, que a gente chama de caso lado, caso L, que é quando a gente tem, né, os lados correspondentes proporcionais, certo? Então, se a gente olhar, por exemplo, no triângulo maior, tá, que é esse triângulo aqui, os seus lados, né, ou melhor, cada um dos seus lados mede o dobro do lado correspondente no triângulo menor. Então, lado AB mede 5, que corresponde ao lado MN, que mede 2,5, a metade, né? Lado BC mede 2, que corresponde ao lado NO, que mede 1. Né? Aqui, de novo, a metade. E lado AC mede 4, que corresponde, né, ao lado MO, que também é a metade. Então, os lados correspondentes, eles são proporcionais, todos eles. Então, esse triângulo também é semelhante, certo? Então, são os três casos de semelhança de triângulos. Bom, vamos a partir de agora olhar a resolução de algumas questões, né, que envolvem exemplos práticos e entender como funciona. E aí eu trago aqui o exemplo 1, né? Primeiro que a gente tem que olhar para ele e enxergar aqui dois triângulos, certo? Para quem não está percebendo, aqui tem um triângulo menor, que é o triângulo ABC, tá? ABC, onde aqui mede 10 e aqui mede 12, certo? Eu estou separando os desenhos. E eu tenho também um triângulo maior, tá? Que é o triângulo ADI, onde aqui mede 25, certo? E como que eu cheguei ao 25? É a soma de 10 mais 15. E aqui mede x, tá? Então, esses triângulos são semelhantes, né? Este ângulo aqui, ó, é congruente, né, nos dois. São ângulos de mesma medida. Eu sei disso porque eles estão sobrepostos, né? Eu tenho um triângulo exatamente em cima do outro e não está, né, tendo falta ou excesso. Ou, em outras palavras, né, se eles não fossem de mesma medida, se eles não fossem congruentes, eu ia enxergar um pedaço do outro ali, né? Eu ia ter sobra ou excesso. E eles se encaixam perfeitamente, então eles são congruentes. E a gente quer saber então quanto que mede o lado que está indicado por x. Bem simples, a gente consegue perceber que no triângulo pequeno, o lado que mede 10 corresponde ao lado que mede 25 no triângulo grande. E o lado que mede 12 corresponde a x. Então eu posso montar a seguinte regra de 3. 10 está para 25, assim como 12 está para x. Tá? E agora a gente calcula, né?
10 vezes x, 10x. E 12 vezes 25 vai ser 10 vezes 25, 250. E 2 vezes 25, 50, né? Então 250 mais 50, 300. Tá? E x vai ser igual a 300 dividido por 10. Portanto, x é igual a 30. Então, eu descobri, né, que no triângulo maior, o lado que mede x, na verdade, vale 30. Já voltamos com outro exemplo, ok? E voltamos aqui então, né, com outro exemplo, dois triângulos. Aqui está mais fácil de ver, né, que são dois triângulos, porque eles não estão sobrepostos, tá? Aqui está o ângulo referência, né? Então, a partir disso, como eu sei que o ângulo é o mesmo, né, eu estou chamando de ângulo alfa, tá? Então, eu posso trabalhar com a semelhança, né? Percebam que no triângulo maior, este lado que mede 9 corresponde ao lado que mede 6 no triângulo menor. E o lado que mede 12 corresponde a x mais 3 no triângulo menor, tá? E aí a minha pergunta é quanto que mede x, certo? Então a gente pode montar da seguinte maneira. A gente pode escrever que 9 está para 6, ou seja, aquilo que acontece entre o 9 e o 6 é a mesma coisa que acontece entre o 12 e o x mais 3. Tá? E a gente tem que ter um cuidado aqui agora, né, na hora de multiplicar, pelo seguinte: nós faremos 9, que multiplica x mais 3, e aí o 9 vai multiplicar o x e multiplicar também o 3. Então, 9 vezes x, 9x, 9 vezes 3, 27. E isso é igual a 6 vezes 12, que vai ser 72. Tá? Isso vai me dar que 9x, né, é igual a 72 menos 27. Tá? Seguindo, 9x é igual a 72, tira 27, vai dar 45. E seguindo, então, x é igual a 45 dividido por 9, né? Ou seja, x é igual a 5. A gente só tem que cuidar o seguinte: o que está sendo pedido, né? Então, assim, ó, a questão, e essa é uma questão perigosa, porque pode me pedir duas coisas diferentes aqui, tá? Se eu pedir o valor de x, eu vou dizer que x é 5. Agora, se eu pedir o valor deste lado aqui, este lado vai ser 8, pelo seguinte, né? X é 5, então 5 com o 3 que eu já tinha ali, 8. Você tem que ficar bem esperto para esse tipo de questão, tá? Já voltamos com o terceiro e o último exemplo. Pessoal, estamos aqui agora com o exemplo 3 e é o exemplo mais clássico, tá, de problemas envolvendo semelhança de triângulos, que é o cálculo de alturas ou de sombras, né? Então, a gente tem a seguinte situação, certo? Uma estaca vertical de 1 metro projeta uma sombra de 1,2 metros, ao mesmo tempo que uma árvore projeta uma sombra de 6 metros. Qual é a altura H da árvore? Certo? E aí a gente vai relacionar sombra com sombra e altura com altura. Então,
né? Porque na verdade esses dois triângulos que estão se formando aqui são triângulos semelhantes. Então a gente pode escrever de várias maneiras. A gente pode dizer, por exemplo, que 1, né, que é este 1 aqui, está para H. Eu posso usar H, posso usar X, é o nosso critério, né? Cada um faz como quiser. Da mesma forma que 1,2, que é esta sombra aqui, está para 6. E aí a gente faz então, né? 1,2 vezes H vai ser 1,2H é igual a 6 vezes 1, que é 6, tá? Aí eu vou ter agora aqui H é igual a 6 dividido por 1,2, né? Que estava multiplicando o H, passa para outro membro da igualdade dividindo. Ou seja, H é igual a 5 metros. Então, a altura da árvore é 5 metros. Bom, de posse dessas informações, desses exemplos, agora a gente tem aqui, né, trabalhar, resolver problemas e conhecer aí as situações que vão surgindo. É isso aí.